Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, este que é um programa de entrevista, onde temos aqui o privilégio de conversar com diversos convidados, comunicadores, escritores, falando sobre suas experiências de vida, como lidar com as finanças, como lidar com a sua espiritualidade, como lidar com as suas emoções, como lidar com os seus padrões mentais e como lidar com a sua vida no cotidiano diante de tantos desafios. O programa Consciência Próspera tem o apoio cultural aí do Instituto Biosegredo, que desenvolve cursos de apometria, radiônica, radiestesia, e também contamos com o apoio do Alexandre Ferreira, do Ale Productions, fazendo aí a mágica acontecer. O terceiro apoio, e é também o tema desta edição, é da Academia do Dinheiro. Nós trouxemos aqui o professor Mauro Khalil, que vai falar sobre esse tema, sobre finanças, sobre desenvolver o seu patrimônio, sobre independência financeira, entre outros assuntos. Seja bem-vindo então, Mauro Khalil, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, é um prazer estar com todos os seus internautas, os seus espectadores. E dessa vez o Mauro está com uma novidade, ele lançou recentemente o livro Separe uma Verba para Ser Feliz. Está explicando aí no livro um pouco do método FAST de enriquecimento consistente. Isso mesmo. Muito bem. Mauro, vamos começar do princípio em relação à Academia do Dinheiro. Qual foi a sua intenção? Eu sei que você é uma pessoa que tem independência financeira. Qual a sua intenção ao fundar a Academia do Dinheiro? Olha, a Academia do Dinheiro ela surgiu de uma frustração minha, né? Enfim, como você falou, já tinha independência financeira, já tenho independência financeira. E acontecia, Samuel, o seguinte, eu dar aulas para as pessoas, aí depois de 1 ano, 2 anos e tal, encontrar essas pessoas em algum evento, na rua, enfim, às vezes até num restaurante, que aconteceu algumas vezes, professor, que bacana e tal, te encontrar aqui, que legal, né? E tal. Pô, e aí, como é que está a vida? Ah, continua igual. E aquilo, eu falava, meu Deus, me dá uma sensação de derrota, né? de trabalho mal feito. E eu falava, mas por quê? Aí eu comecei a procurar entender o porquê que as pessoas estavam com a vida financeira igual e não mais próspera. E a questão era realmente da prática, né? Daquilo que você ensinava. Então, uma via de regra que elas falavam, bom, de tudo que você me ensinou, eu fui conversar com um gerente no meu banco e ele me mandou para os mesmos produtinhos de sempre, entendeu? Quer dizer, olhava lá a prateleira dele no computador, verificava, né, quais eram os produtos, falava, coloca aqui, coloca ali, e nada mudava. Então, surgiu a Academia do Dinheiro, naquela época não tinha esse nome, né? Não tinha nome nenhum, para falar a verdade, aonde nós fazíamos reuniões, né, para as pessoas voltarem a se alimentar, a beber da fonte, né? E aí assim a gente mantinha a chama acesa da prosperidade, do caminho de formação de patrimônio. Aquilo evoluiu, o grupo hoje é grande, você conhece o grupo, né? É um grupo bastante grande, tem mais de 1000 pessoas participando, as pessoas vão pelo menos uma vez por mês, né? Participam lá das reuniões, grandes empresas vão dar palestra, etc. E mantém aquela chama de prosperidade, aquela disciplina, os investimentos, enfim, o planejamento financeiro, que isso, na verdade, é o que muda a vida de todo mundo. Né? Todo mundo acha que vou para a Bolsa de Valores, pronto, vou ficar rico em 1 ano. Não, não é isso. É uma consequência, né? E a Bolsa de Valores só é boa se bem usada, se mal usada não é boa. E daí que surgiu a Academia do Dinheiro. Legal. Um dos assuntos abordados no livro é também essa diferenciação entre você ser feliz e ter dinheiro, e também tem um ponto que é interessante que eu vou formular como uma pergunta. O que é necessário para a pessoa ter ou exercer a felicidade financeira? Bom, felicidade, né, tem pouca relação com dinheiro. Agora, a infelicidade tem muita relação com a falta de dinheiro, né? Então, existe aí uma falácia, né, que fala assim, nós temos que nos dar recompensas, nós temos que curtir um pouco a vida, porque sem isso... Não é nada disso. Tá? Grandes recompensas é que vão te fazer feliz. Né? Então, quando você conquista a tua casa própria, essa é uma felicidade duradoura. Você fala, caramba, eu estou no meu teto, no meu chão, né? Daqui ninguém me tira. Isso é uma felicidade duradoura e isso é uma grande recompensa. Tá?
Tomar um cafezinho, falar assim, eu posso tomar um cafezinho, eu posso comer um pão de queijo, eu posso ir ao cinema, isso não é recompensa. Isso é o dia a dia. Né? Então, é o lazer que você tem. Se tomar um cafezinho fosse uma recompensa interessante, se ir à manicure fosse uma recompensa interessante, se poder ir ao cinema fosse uma recompensa interessante, os pilotos de Fórmula 1 não estourariam champanhe, né, quando vencessem o grande prêmio. Todos tomariam um cafezinho ou iriam à manicure ou vamos agora comemorar e ir ao cinema, entendeu? Quer dizer... Então, quer dizer, não é recompensa isso. Isso, na verdade, é o dia a dia. É aquilo que você tem o direito de ter né, para a vida seguir. Tá? Isso é lazer, como ir ao parque ou ir à praia. Tá? Bom, então, essa questão de felicidade, né, o que eu digo nos meus 2 livros é que felicidade ou dinheiro não traz felicidade, mas sim a falta dele é que traz tristeza. Né? Então você pode e deve viver o momento, viver o presente, mas também pode e deve construir um futuro próspero. Tá? Não sei se você sabia, mas somente 2% dos idosos no Brasil têm independência financeira, ou seja, não precisam trabalhar. Dos outros 98%, nós temos basicamente 3/3. 1/3 que vai trabalhar até o último dia da sua vida, porque precisa. Um outro terço que vive da ajuda de parentes e amigos. E um terceiro terço que está na linha da miséria. Ou seja, se você não constrói a sua independência financeira, o futuro não é tão bonito assim. Muito bem. No método FAST, você fez a sigla, né? FAST, tem a primeira letrinha, que é a letrinha F, que é fazer. Então a primeira pergunta é essa daí, né? Como é que a gente pode fazer dinheiro? Como é que a gente pode fazer dinheiro na nossa vida? Eu acho que é a pergunta que todo mundo que pega um programa desse, como na internet livre, disponibilizado, fala, como é que eu vou fazer dinheiro? Então, Mauro Calil, como é que a gente pode fazer dinheiro? Tá ok. Bom, tudo que você faz pode ser remunerado. Tá? Então, por exemplo, você está aqui, você tem seus patrocinadores, etc., você vende seus cursos, você está fazendo dinheiro. Né? Quando eu vendo um livro, eu escrevo um livro, vendo um livro, eu estou fazendo dinheiro. A internet, hoje em dia, ela proporciona milhares de oportunidades para quem, por exemplo, faz um blog, coloca lá um Google ADD, né, um Google AdWords, e você consegue fazer dinheiro. É muito dinheiro. Quanto que você precisa? Os meios comuns de se fazer dinheiro, obviamente, é o emprego formal, etc. Tá? Bom, agora, eu dou muita ênfase no livro, né, a coisas assim que as pessoas não dão valor. Né? Por exemplo, uma senhora de mais de 60 anos de idade que adora tricotar e ela vende os seus objetos de artesanato para lojas de grife na cidade de São Paulo. E como é que ela consegue fazer isso? Pelo simples fato de que hoje em dia existem muitas mulheres que se voltaram à carreira profissional, que dão valor a enxovais de bebê, por exemplo, com bordado, mas não sabem fazer ponto cruz. Né? E não tem tempo para se dedicar àquilo. Então o que elas fazem? Elas vão numa loja comprar. Alguém tem que fazer. E essa vovó faz. Né? E ela acaba tendo um salário de gerente de multinacional. Né? Outro caso que é bastante interessante de um aluno nosso que entrou na sala de aula aos 15 anos de idade, e ele, dos 15 aos 18, ele conquistou um carro top, tá? Um carro aí de coisa de 70 mil reais, tá? E teve mais umas conquistas. O que ele fez? Ele fazia serviços de DJ para animar as festinhas dos amigos dele. Ele era convidado, ao ser convidado ele oferecia, ganhava lá seus 200, 300, 500 reais para animar uma festinha como DJ. Então ele aproveitava a festa e ainda ganhava dinheiro. Ou seja, tudo que você faz, qualquer coisa, tem existe, se você tem uma habilidade, saiba que isso pode ser trocado por dinheiro. Isso é o fazer dinheiro. Pare de querer ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro significa entrar naqueles esquemas mirabolantes de pirâmide e tal. E isso, obviamente, nunca dá certo. Pense em fazer dinheiro, que aí é algo ativo,
algo que você vai produzir. Muito bem. A segunda letrinha é um antever. E aí você citou anteriormente na resposta falando sobre a maior dificuldade, o que causa, por exemplo, as pessoas entrarem na inadimplência e também não terem aposentadoria, que é essa questão do antever, né? Mas do planejamento, o que precisa basicamente para se ter um bom planejamento? Antever significa saber o que vai acontecer com o seu dinheiro antes que aconteça, né? Não é difícil. Quer ver? Hoje, quando você acordou, você escovou os dentes, né? Logo cedo de manhã. Por quê? Porque você anteviu, né, que todos os dias ao acordar você escovaria os dentes. E aí o que você fez? Você comprou escova, creme dental e deixou no lugar correto. Tá vendo como é fácil antever? Tá vendo como é fácil planejar? Então você planejou o ato de escovar os dentes todos os dias. Com o dinheiro é a mesma coisa, né? O que você precisa durante um mês? Você precisa pagar a conta de água, luz, telefone, gás, IPTU, enfim, condomínio, aluguel, etc. Você começa fazendo uma planilha, e não tem jeito, tá? Porque a planilha na verdade facilita, né? Você lista tudo que você precisa da mesma forma que o que você precisa para escovar os dentes. Você precisa de pia, de escova, de pasta, etc. Tá? O que você precisa para passar o mês? Você precisa pagar tais contas, né? E tal conta custa tanto, custa tanto, custa tanto. Pronto. Você começa a antever aonde vai o seu dinheiro antes que ele vá. Pronto. Aí as pessoas falam assim, mas a vida é tão curta, entra naquele dilema, prazer agora ou conforto no futuro? Como é que é isso? Esse é um falso dilema, né? Na verdade, você tem que ter prazer agora, né? Que é a questão do cafezinho, do chocolate, disso, daquilo. Agora, não acho que isso é recompensa, isso não é recompensa, isso é um dia a dia mesmo, tá? E você tem que ter a tua recompensa no futuro, que é, poxa, conquistei meu carro, estou trocando de carro todo ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, enfim, estou fazendo viagens uma vez por ano a um destino diferente, né? Conquistei minha casa própria, então dá para ter tudo, né? Na Academia do Dinheiro a gente tem casos que a gente pede para as pessoas fazerem os depoimentos lá ao vivo e a cores, né, para todo mundo, inclusive as pessoas que estão chegando, saberem como é que as coisas acontecem. E é interessante, né? Teve um cidadão lá que entrou, ele devia 200 mil. Um ano depois ele estava credor em 200 mil. De menos 200 para mais 200, significa que em 12 meses ele ganhou 400 mil. Né? Uma outra moça, né, que ela é muito jovem para a idade que ela tem, mas ela começou conosco aos 50 anos de idade e sempre pagou aluguel. Inclusive os pais dela pagavam aluguel. Né? E aos 54 anos ela estava dando a entrada num apartamento, financiou uma parte grande, é verdade. Porém, a parcela do financiamento era menor do que o aluguel que ela pagava. Então vamos dizer, ela pagava R$1.000 de aluguel e o financiamento passou a ser R$700 por mês. Tá? Era 30% menor. Isso em 4 anos, quer dizer, passou uma vida tentando e só em 4 anos de Academia do Dinheiro conseguiu. Esse é o caso que você citou do rapaz que antes tinha um endividamento de 200 mil e posteriormente em 12 meses com a receita com 200 em positivo. O que ramo que ele estava atuando para ter essa geração de valor tão rápida? Bom, ele era empreendedor, né? Então o que aconteceu é o seguinte: a gente tem um módulo no curso do Método FAST, que é um módulo de neurolinguística, tá? Que reprograma, né, crenças que você tem. E ele tinha muitas crenças erradas, tá? E aí com essa reprogramação, ainda com o planejamento financeiro que ele aplicou do pessoal para a empresa também, porque o empresário, quando ele é pequeno, ele mistura muito a caixa d'água, a caixa financeira dele da empresa com a caixa financeira pessoal, né? Então, ao planejar um, automaticamente a outra foi planejada, e aí ele conseguiu. Então,
Existiu, nesse caso, técnicas de neurolinguística e técnicas financeiras, obviamente. Tá? Legal. Você falou sobre crenças. E uma das coisas que está muito presente, até é comentado em diversos livros que falam também sobre finanças, é aquela mentalidade do brasileiro, por exemplo, em relação ao consumo. Isso daqui cabe no bolso. Qual a influência do consumo, então, nas escolhas ou na inadimplência? Como é que ele tem influenciado atualmente no brasileiro? Inclusive, eu participei de um fórum com o Banco Central e com o Financial Times recentemente, e que se falou muito disso, né? Do consumo. O bem de posicionamento. Né? Então, quer dizer, o cidadão compra um celular de R$4.000 e o que ele precisa do celular? Fazer chamadas, receber chamadas e eventualmente passar torpedo. Né? Mas ele compra um celular de R$4.000 para mostrar. Né? E isso faz parte da vaidade humana. Né? Quer dizer, o ser humano ele é muito emocional e pouco racional. Tá? As técnicas que a gente usa na Academia do Dinheiro auxiliam você a racionalizar o teu dia a dia. A você não confundir essa falsa crença, por exemplo, de que cafezinho é recompensa. Perdão, não é. Tá? Manicure não é recompensa, manicure é higiene. Né? Então, recompensa é você tomar café lá na Colômbia, sabe? Onde tem o melhor café do mundo. Né? Recompensa é você ir ao salão, não é ir à manicure, né? É você passar um dia num day spa e gastar R$5.000. Isso é recompensa. Né? Essas falsas crenças, elas estão muito enraizadas no brasileiro. Quer ver uma que é terrível? Caixão não tem gaveta. Né? Dessa vida não se leva a nada. Então, tá legal. Então deixa a dívida pro teu filho e mostra como você o ama. Né? É um amor verdadeiro. Deixei dívida para os meus filhos. Nossa, por quê? Porque você torrou tudo. Né? Então, você gostaria que teu pai te deixasse dívida, que tua mãe te deixasse dívidas? Né? Provavelmente não. Então, por que você vai ter essa atitude? Né? E por aí vai. Né? Enfim, só se vive o presente. O futuro é incerto. Né? Então, quer dizer, na verdade, você só existe o presente mesmo, né? Porque o futuro nunca chega, o passado já foi. Então, os momentos sempre são do presente. Ok, filosoficamente é assim. Porém, aquilo que é futuro hoje, amanhã se tornará presente. E se você não se preparou para chegar lá, você vai ter um presente incerto. Pois é. Bom, a gente falou sobre fazer, falamos de ATV, agora salvar. Salvar é diferente de economizar? Exatamente. Né? O salvar é muito diferente de economizar. Economizar dá um sentido muito de restrição. Né? E isso também para a nossa cultura é terrível. Que é mais ou menos assim, Samuel, vamos comer uma pizza? Aí você fala, pô, Mauro, não posso porque eu tenho que economizar. Caramba, economizar é chato. Né? Então, salvar é um termo que vem do saving, né, que é economia em inglês, mas é a mesma palavra usada para você salvar uma criancinha que está morrendo num lago, né, gelado. Né? Dá um senso de urgência. E salvar significa nada mais, nada menos que retirar o seu dinheiro do consumo tolo. O que é um consumo tolo? É aquele que não te traz um prazer permanente ou duradouro. Tá? Então vamos voltar no caso do cafezinho, do pão de queijo. Né? Se você está lá na fila lá do metrô, enfim, no ponto de ônibus esperando a condução, o que faz lá o quiosque que vende pão de queijo? Solta aquela fornada, aquele cheirinho, né, de pão de queijo quentinho. Nossa, na hora da fome. Você vai lá e compra e tal. Mas aquilo é um prazer passageiro. Né? Ou seja, se você chegar em casa e quiser o pão de queijo, ou tiver alguém na sua casa e você ligar, fala assim, já entrei no ônibus, vai preparando aí o pão de queijo que eu estou chegando. Vai sair muito mais barato do que comprar no quiosque, né? E você vai ter o mesmo prazer. Tá? Bom, dito isso, o que você deve evitar? Esse consumo tolo. Né? Aquela história de você voltar para casa, né, ir ao trabalho e voltar para casa sempre com uma sacolinha. Tá? Primeiro, você está produzindo lixo para o planeta. Né? Segundo, quantas bobagens que você já comprou, quantas coisas que você já comprou e que você nem usa. Né? Muitas vezes compra-se CDs e ouve-se o CD
3, 4 vezes e ele fica esquecido, né? Então é melhor, ao invés de comprar um CD inteiro, né, comprar essa música legalmente pelo computador, né, abaixar, deixar lá no seu pendrive, no seu computador, e você ouvir quando que você quiser, ou no seu telefone, etc. Entendeu? Então o consumo tolo é que deve ser evitado, e isso é salvar dinheiro. Muito bem. Então quer dizer que os brasileiros e todos os seres humanos têm salvação. Tem. Ainda bem, pode, né? Inclusive e pode ter, né, a sua independência financeira, desenvolver a sua felicidade financeira também. Nós falamos então fazer, antever, salvar, agora o turbinar. O FAST é fazer, antever, salvar e turbinar. Bom, esse dinheiro que você salvou, o que você faz, né? Porque já que, né, meu Deus do céu, né, dinheiro não traz felicidade, então a gente tem que usar todo o dinheiro, etc. Não, o que você vai fazer? Você vai turbinar esse dinheiro. E isso é o que vai construir o teu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enésimo milhão, tá? É o turbinar, o dinheiro que você salvou. Se aquele dinheiro que você salvou é realmente do consumo tolo, você não perdeu qualidade de vida, tá? Porque eram coisas que, né? Agora, você vai turbinar. Você vai colocar esse dinheiro aonde? Na caderneta de poupança? Não. Né? Porque caderneta de poupança hoje, entendam, tá? Enquanto as regras estiverem dessa forma, perde da inflação, ou seja, está perdendo dinheiro. Tá? Você vai levar para uma renda fixa turbinada, para uma renda variável consciente turbinada e para os imóveis. Tá? De tal forma que você consiga formar um patrimônio de maneira acelerada. E aí é que é legal, Samuel, pelo seguinte, sabe aquela viagem que você sempre sonhou em fazer e nunca tinha dinheiro para fazer? Pois é, agora você consegue, porque você parou com o pão de queijo, ao invés de ir 2 vezes por semana a manicure, você vai 1 vez por semana, tá? Ou 3 vezes por semana, vai 1 vez por semana a manicure. O cinema, você vai realmente ver os filmes que são interessantes, que te agregam alguma coisa, né, e não o simples fato de ir ao cinema. Às vezes, a pipoca e o refrigerante no cinema são mais caros do que o próprio cinema. Né? Então, às vezes você já... vamos evitar a pipoca, a gente janta em casa depois, ou come uma pizza que ainda sobra dinheiro e sai mais barato que a pipoca. Enfim, e você começa a prestar atenção nessas coisas. Esse dinheiro economizado, ou salvo e bem investido, vai financiar a tua viagem, o teu carro, o teu apartamento, as grandes conquistas, as grandes recompensas. E se nós fôssemos colocar isso em termos de valores, por exemplo, uma pessoa que tem um objetivo, porque é interessante a gente utilizar o método, mas com um objetivo, né? Ter sempre um objetivo do que vai utilizar esse dinheiro, esse valor investido. Se a pessoa, por exemplo, tem um sonho, um objetivo dentro dos vários sonhos que ele tem de, por exemplo, ter algum tipo de investimento em 5 anos em que renda para ele mensal R$10.000. Olha, hoje, em 5 anos, R$10.000, você precisaria de nossa, não é tão simples, tá? Você precisaria aí de uns 400 mil, é mais ou menos isso. Posso fazer uma conta? Dá tempo ou não? Tem que dividir esse número por 0,25, tá? Para garantir eu não sei se é 4 milhões ou 400 mil, talvez seja 4 milhões. 4 milhões, tá? acredito que seja 4 milhões. 4 milhões, tá? Você teria que acumular 4 milhões. Não é simples em 5 anos acumular 4 milhões, mas não é impossível. Tá? Bom, então como é que eu acumulo 4 milhões em 5 anos? Aí tem que sentar e fazer o plano. O plano. Tá? Eventualmente você vai ter que mudar de profissão, você vai ter que mudar de área, você vai ter que conseguir rendas adicionais. Tá? Provavelmente tem que ganhar muito mais do que 10 mil por mês. Não, sem dúvida. Você não vai conseguir, obviamente, isso. Agora, a gente tem casos, esses daí eu diria que são praticamente todos ou de empresários ou de profissionais liberais que já atingiram essa meta em espaços, nesse espaço de tempo, entre 4 e 5 anos. Tá? Agora, ou eles eram dentistas, neurocirurgiões, cirurgiões plásticos e empresários. Tá? Então, nesse aspecto, para o assalariado é bastante difícil. Agora, não é impossível para o assalariado, volto a dizer. O assalariado ele tem uma vantagem que é o seguinte,
ele tem a estabilidade do salário. Sim. Então isso facilita o planejamento. Agora, ele está trabalhando lá das 8 às 6 da tarde. Né? Ok. O que ele pode fazer, ou aos finais de semana, né, ou durante a noite, que não seja assistir à televisão e que possa gerar renda? Muita coisa. Tá? A questão é saber se ele está disposto e por quanto, vamos dizer, 2 horas a mais por dia vão ser remuneradas, tá? Do trabalho dele. Agora, tem gente que é genial nesse aspecto. Tá? Então, tem assalariados que têm um talento enorme, vão dar alguma palestra e são muito bem remunerados. Muito bem. Você falou sobre crenças também, você falou sobre a mentalidade dos brasileiros, e uma das coisas que também é muito presente nas crenças é o contexto e a junção finanças, dinheiro e espiritualidade. Para você, Mauro, o que você entende por espiritualidade, e é possível caminhar juntos espiritualidade e dinheiro e finanças? Totalmente. Nós temos no Brasil, né, uma cultura de que dinheiro é sujo, dinheiro é vil, né, e não é verdade. Né? Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, né, isso eu também mencionei nos meus 2 livros. Eu gostaria que as pessoas boas fossem ricas, porque aí a bondade no mundo afloraria. Né? Quanto mais pessoas necessitadas nós tivermos, e mais demanda elas vão gerar. Se nós tivermos pessoas boas, caridosas, muito ricas, teremos menos pessoas necessitadas. A violência diminui, a paz começa a crescer. Tá? Então, para você ver como é bom ter dinheiro nas mãos certas. Tá? E não acredite que o dinheiro sempre está nas mãos erradas, porque essa é outra crença. Né? Pô, se eu ficar rico, eu vou ficar mal. Né? E da onde vem essa crença? É uma consequência da crença de que se o cara enriqueceu é porque ele ou roubou, ou fez alguma coisa errada, ou ele enganou gente. Né? Então esse cara é bandido, por isso que ele é rico. Tá? E não é assim. Você que está nos assistindo, você se acha uma pessoa boa ou ruim? Se você se acha uma pessoa boa, enriqueça, fique muito rico, porque você vai ajudar outras pessoas. Continuando aquela pergunta que eu fiz anteriormente, e espiritualidade? O que é espiritualidade para Mauro Khalil? A espiritualidade é tudo que nos liga ao divino, né? Ao não material. Né? É basicamente isso. Eu sou sou cristão, sou muito ligado à cultura cristã, converso com Cristo todos os dias e peço para Ele força. Né? Tem até uma oração que eu escrevi no meu primeiro livro, que é: Deus, me dê coragem para mudar as coisas que eu posso, paciência para aceitar aquilo que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma das outras, uma coisa da outra. Né? Então eu peço isso todo dia e tomara que eu esteja recebendo essa sabedoria. Muito bem, a gente já está chegando aqui ao final dessa edição do programa Consciência Próspera, dedicada à Academia do Dinheiro. A gente já agradece aqui ao Mauro Khalil pelo apoio também cultural ao programa Consciência Próspera e pedimos para deixar então a sua mensagem final para os nossos amigos internautas. Bom, é possível mudar, comece mudando você, que o mundo ao seu redor muda também. Enriqueça. Muito bem. E acredito que você também deve ter enriquecido com todas essas ideias, essas inspirações. Entre em contato aí com a Academia do Dinheiro, que você vai aprender muito mais. Tem um curso Método Fast de Enriquecimento que o Mauro Khalil coordena, tem outros professores juntos, mas você vai aprender realmente a crescer, a desenvolver aí o seu patrimônio. Acredito que você tenha gostado. Compartilhe com os amigos, divulgue, curta. Um beijo de luz para você e até uma próxima edição. Até lá.